Nosso vídeo traz relatos e opiniões sobre o maior conflito dos últimos tempos. Há muitas dúvidas sobre o futuro de Israel e do mundo. Muitos especulam sobre o que está acontecendo de fato no Oriente Médio e sobre a expectativa do início da Terceira Guerra Mundial. A mídia tendenciosa só divulga o que lhe convém, e nesse contexto surgem vários especialistas, comentaristas e oportunistas para opinar sobre os atuais acontecimentos e o futuro de Israel e do mundo. Diante desse quadro de incertezas, dúvidas e desinformação, trazemos as falas da Aline, uma brasileira residente em Israel e que diuturnamente testemunha o que é viver esse momento de grande aflição na região. Mas é importante que você assista até o final para compreender tudo o que está de fato acontecendo em Israel, com todos esses esclarecimentos que foram dados pela Aline. Nós agradecemos ao colega Glauber pela colaboração e oportunidade de uso de seu vídeo, o qual será útil para que possamos ilustrar o que vem a seguir nos próximos 40 minutos. Então vamos lá. Israel avançou, né? E vamos assistir e vamos reagir. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma declaração feita pelo Tenente-General Herzi Halev, chefe do Estado-Maior israelense, que disse que os seus soldados entrarão no Líbano. Se isso acontecer, como poderá decorrer essa invasão? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira, 25 de setembro... Bom, você tá vendo aí, esse vídeo é no Hoje no Mundo Militar, então deixa a tua inscrição lá, conheça o canal deles e vamos nessa. Pelas Forças de Defesa de Israel, o Tenente-General Herzi Halev, chefe do Estado-Maior israelense, aparece conversando com diversos soldados, dizendo a eles que os ataques aéreos contra posições do Hezbollah no Líbano têm por objetivo abrir caminho para a entrada da infantaria, e que eles combaterão nas vilas e cidades que, neste momento, estão sob ocupação daquele grupo terrorista. Mas há efetivamente o risco de Israel invadir o Líbano, e se isso acontecer, como poderá decorrer essa invasão? O grande objetivo de Israel, repetido diversas vezes pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é permitir o retorno dos mais de 70 mil civis israelenses que foram expulsos da fronteira libanesa pelos ataques do Hezbollah. No dia 8 de outubro de 2023, apenas um dia após o terrível ataque terrorista palestino contra Israel, os terroristas libaneses do Hezbollah iniciaram ataques diários com foguetes e mísseis contra o norte israelense, obrigando a retirada de dezenas de milhares de pessoas que viviam a até 5 quilômetros da fronteira. Nos últimos meses, o Hezbollah lançou mais de 8 mil foguetes e mísseis contra áreas urbanas no norte de Israel. Ataques que, é importante lembrar, foram realizados em violação à Resolução 1701 da ONU de 2006, que proíbe a presença de terroristas armados do Hezbollah ao sul do rio Litani, que corre a cerca de 29 quilômetros da fronteira israelense. Portanto, além de estarem atacando alvos civis, que por si só já é um grave crime internacional, os terroristas estão fazendo isso por meio da violação de uma resolução votada pela ONU para encerrar o último grande conflito travado por este grupo com Israel. Desde o mês de agosto, após o enfraquecimento dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza, Israel está voltando com força total contra o Hezbollah no Líbano. Mas apesar dos fortes ataques visando principalmente a liderança do grupo e que resultou na eliminação de quase toda a sua cúpula, os terroristas libaneses insistem em manter as suas posições ao longo da fronteira e, a partir de lá, continuam atacando Israel. Isso parece indicar que a única forma do Hezbollah se afastar da fronteira é através de uma invasão terrestre israelense. Apesar do governo de Netanyahu ter dito por diversas vezes que não quer iniciar uma guerra em larga escala no Líbano, se o Hezbollah insistir em permanecer ao sul do rio Litani, atacando o norte de Israel, uma invasão terrestre será inevitável. Com isso nos levando para o segundo ponto: como decorreria essa invasão? Se Israel efetivamente optar pela invasão terrestre, veremos um aumento ainda maior nos ataques aéreos contra alvos do Hezbollah. Ataques que serão realizados não apenas no sul do Líbano, mas também em outras regiões mais ao norte, visando destruir os centros logísticos e de comando do grupo. Israel, com uma das maiores forças aéreas do mundo, já mostrou na faixa de Gaza o estrago que é capaz de fazer em ações coordenadas de bombardeio. Por isso, se as tropas israelenses forem mesmo avançar, veremos uma repetição desses ataques em algumas áreas do Líbano. A fase terrestre em si provavelmente seguirá o mesmo estilo da invasão da faixa de Gaza, ou seja, Israel avançará por meio de várias colunas em simultâneo, com uma garantidamente cobrindo o litoral libanês e a outra a fronteira com a Síria e as colinas de Golã.
O objetivo dessas duas colunas será dificultar a chegada de armas e reforços por mar e através da fronteira síria, com essa rota sendo a principal através da qual o Irã envia armas, munições e suprimentos para os terroristas do Hezbollah. O objetivo dessas colunas seria alcançar o rio Litani, que corta o sul do Líbano e que é, segundo a resolução 1701 da ONU, o limite a partir de onde não pode haver presença do Hezbollah. Esse rio desemboca ao norte da cidade libanesa de Tiro, a quarta maior cidade do país, com cerca de 160 mil habitantes. O que significa que se o Hezbollah decidir se entrincheirar nessa cidade, poderemos ver ali uma repetição daquilo que aconteceu nas cidades da faixa de Gaza. Mas, apesar do avanço terrestre israelense, a princípio, ficar limitado ao rio Litani, os ataques aéreos decorrerão por todo o Líbano para impedir a acumulação de forças, armas e munições na retaguarda do Hezbollah. É impossível estimar quanto tempo poderia levar uma guerra nesse estilo, mas, muito provavelmente, não será rápida. Os israelenses estão há quase um ano na faixa de Gaza, uma região com menos da metade da área do sul do Líbano, entre a fronteira israelense e o rio Litani. E além disso, o Hezbollah é, como eu disse em outros vídeos no canal, um grupo muito melhor armado do que o Hamas. Por isso, esses dois fatores, uma área muito maior para cobrir e terroristas muito bem armados e treinados, poderá levar esse conflito a se estender por longos meses ou até mesmo por anos. Sem nos esquecermos de que poderá atrair, a qualquer momento, outros participantes como o Irã, o que tornaria o conflito ainda mais terrível e desgastante para todos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Bom, então vamos lá. Israel avançando, né? Ali na região do Líbano, né? Então seria uma operação similar ao que aconteceu na faixa de Gaza, né? Isso mostra que esse conflito, em vez de ele estar próximo de um cessar-fogo, ele está apenas no início, né? Está escalando. E nesse período de um ano, né, que Israel está dentro de Gaza, ainda não foi concluído e não foi libertado todos os reféns, né? Então, que dirá lá no Líbano, numa área maior, né, e com uma potência, né, ainda mais forte, né? O Hezbollah é muito mais forte que o Hamas. Israel já está eliminando alvos estratégicos do Hezbollah já tem um tempo, né? Inclusive, naquele mesmo período que teve aquele alvo o líder do Hamas, naquela posse do presidente iraniano, também teve líderes do Hezbollah sendo eliminados por Israel. E aí a questão é, né? Quanto tempo que Israel demora para fazer isso, né? E se ele vai ter sucesso, né? Atuar lá no Líbano é muito mais complicado do que na faixa de Gaza, né? Fora o apoio forte do Irã, né? Então, como é que fica tudo isso, né? Vamos acompanhar. Só clicar no link que está aqui na descrição. שומעים את המטוסים כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. חיזבאללה היום הרחיב את מעגל האש שלו, בהמשך היום יקבל מענה חזק מאוד. אתם תתכוננו, והיום נמשיך. ואנחנו לא עוצרים, ממשיכים לתקוף, וממשיכים לפגוע בהם בכל מקום, כי המטרה היא מטרה מאוד ברורה להחזיר את תושבי הצפון בטוח. כדי לעשות את זה, אנחנו מכינים את המהלך של התמרון. והמשמעות שהנעליים הצבאיות שלכם, מגפי התמרון, נכנסות לתוך שטח האויב, נכנסות לכפר שחיזבאללה הכין אותו כמוצב צבאי גדול, עם תת קרקע, עם נקודות שהות, עם מקפצות, לזנק לתוך השטח שלנו ולבצע התקפה על אזרחים ישראלים. אז הכניסה שלכם לשם בעוצמה, המפגש עם פעילי חיזבאללה שם, שיראו מה זה לפגוש כוח לוחם מקצועי, מיומן מאוד, עם ניסיון בלחימה. אתם באים הרבה יותר חזקים מהם, הרבה יותר מנוסים מהם, נכנסים פנימה, משמידים שם את האויב, הולכים חד להשמיד תשתיות. אלה הדברים שיאפשרו לנו להחזיר את תושבי הצפון אחר כך בביטחון. Agora a guerra no Oriente Médio, Israel fez os maiores ataques. Então, o que acontece? Se você só for bombardear, né, não vai resolver, né? Você tem que ir lá e tomar o ponto, né? Claro. Então, precisa dessa infantaria, né? Desse time de assalto, né? Para poder chegar até
o ponto, né? Então, tu vê ali, né, um brief, né, do general, né, do oficial, não do general ali, não reparei, mas de um oficial, né, com a tropa, né, e aí dizendo, você vai colocar, bota lá e nós vamos trazer de volta, né, esse povo para a região. A excursão por terra, combate homem a homem, a entrada da infantaria é exatamente para evitar mortes de inocentes, né? Com os bombardeios, eles provocam uma destruição muito maior. E homem a homem ali, a infantaria, ela evita essa situação, além de que permite que os soldados entrem nos locais onde há esconderijos do próprio inimigo, ou esconderijo de armas, munições, etc. Essa é a finalidade. Então, né? Que ficou preso lá, né? E aí o Israel continua atacando com força, né? E o jornal aqui vai repercutir isso agora, o Jornal da Band. Vamos lá. O problema é o seguinte, Israel até o momento ele sempre se defendendo, sempre na defensiva, desde o início aí do dia que houve aquela entrada do Hamas lá no território de Israel, o Hezbollah está atacando Israel com mísseis diuturnamente. E Israel sempre na defensiva com aqueles antimísseis lá, os drones, né? Que evitam a caída dos mísseis em terra. Agora depois que resolveu atacar o Hamas, acabar com o Hamas, agora ele também não tem mais o que fazer, está sendo atacado diariamente, então agora eles colocam as suas forças contra o Hezbollah. Ao Líbano dos últimos 20 anos. Pelo menos 492 pessoas morreram, mais de 1.600 estão feridas. E o ataque ao Hezbollah teve resposta. O grupo xiita lançou 165 foguetes contra o território de Israel. Há correria e caos com milhares de... Diz que teve resposta, mas na verdade o Hezbollah já estava atacando Israel desde sempre, né? Então Israel apenas está dando a resposta, porque não é possível viver num país em que você é atacado dia e noite pelo inimigo, né? Então Israel, na verdade, não está apenas atacando pelo fato de atacar, ele está se defendendo, e uma forma de defesa é o ataque, porque se você não atacar, você acaba morrendo, sendo exterminado. Libaneses tentando deixar o sul do país. Estradas congestionadas. Correria para fugir do sul do Líbano. Em carros lotados, famílias inteiras tentavam escapar dos bombardeios. Ahmed diz que viu de perto as bombas caírem, muitos aviões de guerra e também destruição por toda parte. Ninguém sabe para onde ir, ele disse. No meio dessa multidão também há brasileiros. Fátima Cheidou disse que acordou assustada com o barulho das bombas e pediu ajuda ao governo brasileiro. Nós acordamos com muitas bombas, a gente está fugindo. Bombardearam perto da minha casa, perto da casa dos meus avós. Moradores do sul do Líbano contam que receberam ligações para ficar a mais de 1.000 metros de qualquer base do Hezbollah. Israel também publicou alertas horas antes dos bombardeios. Disse que o alvo seria a região de Beca, que até então havia sido poupada. Os ataques aéreos em massa contra o sul do Líbano começaram nas primeiras horas do dia e continuaram até o fim desta segunda. Bombas atingiram prédios de civis. Nuvens de fumaça cobriram a região. A tensão tomou conta. Escolas foram fechadas em todo o país. Hospitais cancelaram cirurgias. É um conflito mais aberto do que nunca. O governo de Tel Aviv diz que o objetivo é devolver 80 mil israelenses de volta às suas casas no norte do país. O Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, revidou. Disparou 150 mísseis contra o norte do país. Diferente do Hamas, o grupo xiita que domina o sul do Líbano é mais poderoso. Tem mais de 60 mil soldados e 160 mísseis e foguetes de alta precisão. Nem todo o sistema antimísseis de Israel consegue conter as bombas. Causam estragos e deixam dezenas de feridos. É muito míssil lançado contra Israel que a defesa antiaérea de Israel acaba não dando conta de interceptar todos esses mísseis aí. Mas eu acredito no poderio de Israel. Vamos lá. Milhares de pessoas correram para abrigos antiaéreos. Há muita apreensão entre os israelenses.
Aqui nos Estados Unidos, o Pentágono anunciou que mais soldados americanos serão enviados para o Oriente Médio. O governo admitiu que teme que a escalada entre Israel e Hezbollah resulte numa guerra total na região. Netanyahu... Fato é, tá perto do fim ou tá apenas no início? Parece que tá apenas no início, né? Foi aos microfones nesta segunda, prometeu continuar com a escalada dos confrontos. O presidente do Irã está em Nova York. É a estreia dele na ONU. Massoud Pezeshkian disse que os ataques de Israel são uma armadilha para jogar seu país em um conflito mais amplo no Oriente Médio. Israel diz que esta operação é fundamental para garantir a completa segurança dos israelenses, principalmente no norte do país, muitos dos quais tiveram que deixar suas casas desde o começo da guerra com o Hamas, lá em outubro do ano passado, por conta de hostilidades na fronteira. É bom a gente ressaltar que há o governo do Líbano e há o Hezbollah. O Hezbollah ele é considerado por muitas nações do mundo como um grupo terrorista, fundamentalista xiita, mas dentro do Líbano ele também é uma entidade política que atua principalmente no sul do país, na região de Tira, né, lá no Vale do Bekaa, uma região histórica de onde vieram muitos dos libaneses brasileiros hoje, que vivem no Brasil, descendentes de libaneses, uma região muito bonita do país, mas que foi tomada por ideias fundamentalistas e que até mesmo os próprios libaneses contestam a maneira como eles atuam dentro da política do país, sendo que vai em completo desencontro com aquilo que o Líbano representou historicamente, uma nação multi-religiosa, multiétnica, de grande tolerância, em que em alguns momentos foi conhecida como a Paris do Oriente Médio, e hoje é um estado falido, um país completamente perdido economicamente e também no aspecto da segurança pública. De acordo com o que foi revelado, Capês, esses últimos ataques que aconteceram nas últimas horas mataram mais 15 pessoas, somando a um contingente de mais de 560 mortos, dos quais aí 60 são crianças, de acordo com as autoridades da saúde locais, e revelam que essa guerra vai passar por um novo recrudescimento e pode ser uma nova fronte que demorará muito mais tempo para ser resolvido. Afinal, a gente já está aqui falando disso há cerca de um ano, né? A guerra na faixa de Gaza começou dia 6 de outubro, portanto, logo mais na semana que vem completaremos um ano deste terrível conflito, que agora se espalha para outros cantos do Oriente Médio. Os Estados Unidos e outros países ocidentais e os próprios países árabes, Jordânia, Arábia Saudita, também Emirados Árabes Unidos, tentando conter todos os conflitos apenas para essa região, para que não se generalize, mas muitos acreditam que é tarde demais e esses resultados negativos na infraestrutura e na perda de vidas de pessoas acaba se mostrando cada vez mais frequente, como a gente vê nos noticiários todos os dias. Ô, Luca Bassani, em 1980... Cara, mais de 500 mortos e 60 crianças. Isso aí é triste demais, né, cara? É por isso que tem que ter a infantaria. Por isso que eles têm que entrar, né? Porque se ficar só nesse bombardeio aí, vai morrendo gente, vai morrendo criança. Né? Em número muito maior, né? Exatamente, Glauber. Você tem toda a razão. É por isso a estratégia de entrar em terra, combate homem a homem, né? Claro que hoje em dia não existe mais a tal da baioneta, aqui onde se atingia o inimigo com a baioneta, quando você já não tinha mais munição, mas é essa a estratégia, para evitar mortes desnecessárias. Era a OLP que lançava ataques em Israel a partir do sul do Líbano. O então ministro da Defesa, já falecido general Ariel Sharon, comandou uma operação desastrosa de invasão no Líbano, da qual resultou o massacre de Sabra el-Shatila, em 82. E era inicialmente para ficar um período limitado no tempo. Depois ficou 14 anos, com trágicas consequências, atentado terrorista contra as forças da ONU em 83, mais de 300 marinhos americanos morreram. Está sendo levada a sério a possibilidade de invasão do Líbano, porque, segundo fontes, as forças de defesa de Israel desaconselharam essa como operação, ou seja, ficar mais na superioridade do poder aéreo israelense. Esse tipo de operação, de guerra de atrito, não seria exatamente aquilo que o Hezbollah queria? E, nesse caso, se houver a invasão e a guerra de atrito, o Irã pode se envolver, os Estados Unidos entram em apoio a Israel e nós estaremos, sim, diante de uma guerra com um quadro um pouco maior. O mundo caminha para a Terceira Guerra Mundial? A gente vê, Capês, que as forças de defesa de Israel e outros importantes analistas dessa questão do lado israelense dizem que o país estaria, assim, preparado para uma intervenção militar terrestre, uma invasão completa aos moldes de 1982 e teria capacidade bélica para tal. Outros dizem que o exemplo de 82, como você bem citou, foi tão desastroso e prejudicou tanto a imagem de Israel internacionalmente, com esses massacres, com o próprio Estado do Líbano, desde então sendo considerado um Estado falido, que nunca mais conseguiu se recuperar, que eles vão preferir priorizar os ataques aéreos, assim como estão fazendo, e operações de segurança, exemplo daquelas com os pagers, né, que explodiram, que pertenciam a pessoas ligadas ao grupo fundamentalista Hezbollah, e portanto essa seria uma operação um pouco mais demorada, porque também envolve maior inteligência, envolve maiores detalhes acontecendo ao longo prazo, o que poderia prolongar essa guerra também pelos próximos meses, quem sabe até o começo de 2025. Aquilo que a gente vê que, de fato, é novamente uma guerra de procuração. Israel é um importante aliado dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio,
Mas o Irã tem sido muito importante para que todos esses grupos fundamentalistas, e aí citamos o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, no caso no Iêmen, tenham acumulado armamento por muito tempo. Ou seja, eles estão se preparando para o embate contra Israel, contra os Estados Unidos, contra o Ocidente há muito tempo. E o próprio Ayatollah Supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que pode matar todos aqueles importantes líderes do Hezbollah, que o país não deixará de apoiar a causa do Hezbollah e também não deixará de mandar o seu apoio militar e ideológico. Ou seja, a gente sabe que eles estão dispostos a uma guerra a longo prazo, o que é apenas desastroso para o país Líbano, um país que tem cerca de 7 milhões de pessoas, das quais mais de 2 milhões são refugiados sírios. É um país que tem um grande contingente de cristãos, quase 40% da nação libanesa, entre tantas outras crianças, sem completa perspectiva de futuro. Desde a guerra em 82, a década de 90 foi muito difícil. Nós tivemos recentemente aquelas manifestações por maior transparência, a explosão do porto de Beirute. O Líbano é uma verdadeira nação completamente destruída, que não tem uma perspectiva de melhora, não é também uma nação muito rica em recursos naturais e depende muito da comunidade internacional para ter a sua integridade territorial e a sua estrutura como um todo mantida de maneira estável, como nós vemos durante os últimos anos. Então, há esses apelos, principalmente da França, que era a antiga força colonial do Líbano, para que o país seja poupado, mas tudo indica que Netanyahu continuará com o seu intuito de tentar proteger completamente as fronteiras israelenses e utilizar esse momento em que conseguiu eliminar grande parte do Hamas para também eliminar grande parte do Hezbollah. A diferença é que o poder de fogo e a quantidade de homens desses dois grupos é muito diferente, e tudo indica que se com o Hamas está demorando mais de um ano para derrotar um grupo muito menor, com o Hezbollah isso poderia significar uma guerra aí de muitos anos, 3, 4 anos, alguns calculam. Então, mas isso não impede a vitória de Israel. Pode ser um pouco mais longo ou um pouco mais longa a guerra, mas não impede a vitória de Israel. Eu acredito sempre na vitória de Israel. É realmente um momento muito delicado e todos imaginam que o futuro do Líbano estará correndo um grande risco de ser bem sucedido, dados os últimos acontecimentos, como nós acabamos de citar aqui. Isso mostra que não tem guerra fácil. A Rússia acaba com a Ucrânia em uma semana. Tá aí, vai pro 3º ano. Israel, resolve aí, vai entrar e vai destruir Gaza. Já vai completar um ano. No Líbano, então, ainda mais com esse histórico, né? Da última vez foram 14 anos. Agora, o Hezbollah preparado, né? Esperando por isso. Com o apoio do Irã, forte ali na região. Então, como é que vai ficar? Novembro tem eleição americana. Então, até lá, o Israel tá avançando. E a gente não sabe como é que fica depois disso, né? Não só pelo apoio, mas pelo direcionamento do mundo, né? Não o apoio a Israel, acho que isso qualquer governo lá nos Estados Unidos vai manter. Mas como é que fica esse mundo de guerra, né? E aí, como o Capete falou, e aí, vamos ter uma 3ª guerra mundial? Cada hora vem uma formatação diferente, né? Acreditávamos que não teria 3ª guerra mundial por conta da força nuclear, né? Mas você vai vendo. Eu acredito que não vai haver 3ª guerra mundial, pelo menos por enquanto. O Israel é o relógio do mundo, muitas coisas estão acontecendo por lá. Acredito nas profecias, acredito no Apocalipse e acredito que não é o momento ainda para uma 3ª guerra mundial, não. Ainda não é, não. Acredito que nos finais dos tempos, como está relatado em Apocalipse, todas as nações cercarão Israel e aí eles receberão o que é devido a eles. Mas não agora. Acredito que ainda vai demorar um pouco. Que essas guerras por procurações, elas vão até o limite, né? Para que não tenha uma escalada nuclear entre potências, né? Então, quem tá lutando ali é o Irã? Não, é o Hezbollah. É os Estados Unidos? Não, é Israel. E eles vão ficar nisso aí. Da mesma forma na Ucrânia, né? Então a Rússia é uma potência nuclear, a Ucrânia não é. Às vezes também o que a gente acha que vai demorar uma infinidade de tempo, porque eles têm uma tropa maior, talvez mais bem preparada, pode ser que Israel tenha uma carta na manga e em pouco tempo, em poucos meses, com o seu poderio militar, a sua tecnologia, ele acabe com isso aí, extermina tudo e limpa lá, tudo que precisar limpar.
Quem sabe? Ninguém sabe, né? Israel é a terra do santo Deus, né? A OTAN vai entrar com essa potência nuclear? Essa é a pergunta. Vai depender da direção e do comando, né, dos Estados Unidos a partir do ano que vem. Bom, é isso. Quem acha que só propaganda resolve, não, né? Então, o Israel é forte, né? Aquela história dos peixes lá mostrou que o Mossad, porra, ou Israel, né, é forte o suficiente, né? Pode fazer coisa daquele tipo nunca visto antes? Sim, né? Agora, também não quer dizer que vai lá e vai destruir, né, a força do Hezbollah com mais de 60 mil homens, né, numa região maior com facilidade, né? E a prova disso é Gaza. Agora, eu vi um vídeo, cara, que eu quero ver com mais calma, que foi do professor Wagner fazendo um questionamento. E se não foi o Mossad que executou aqueles disparos dos peixes lá, né? As explosões dos peixes. Então, tem muitos questionamentos que a gente precisa, com o tempo, né? E tendo as respostas, porque você se alimenta de uma informação que nem essa informação aí, ó, 60 crianças. Mas aí, foram 60 mesmo ou é uma narrativa? Né? Aquela mensagem dos peixes, pô, foi o Mossad mesmo? Acho que faz sentido que tenha sido, né? Mas tudo tem narrativa dos dois lados e propaganda dos dois lados e mostrando força, né? Bom, vamos acompanhar. Próxima cena, né? Bombardeio para um lado, bombardeio para o outro. Avanço de Israel e início do conflito no Líbano. Então, vamos nessa. Aline, brasileira, moradora de Israel há muitos anos. Ela, moradora de lá, ela vivencia isso todos os dias. Ela vivencia tudo o que está acontecendo. Ela vê tudo em loco. Então ela vem trazer um vídeo explicativo para que nós aqui do Brasil e também do mundo inteiro possamos ter mais conhecimento do que está acontecendo realmente. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje Israel não é o mesmo país que era há 48 horas atrás. E eu acho também que o mundo todo mudou devido aos acontecimentos deste. Pois é, pessoal, agora ela vai explicar. Ela que mora lá, Aline, vocês todos conhecem, ela é do canal Aline, Israel com Aline, e ela mora lá em Israel, mais precisamente, acredito eu, que em Jerusalém. Ela vai explicar com detalhes o que eles têm passado, o que está acontecendo lá. Veja aí, fica até o final para você entender tudinho o que está acontecendo, tá bom? Reserve esses 40, 20 minutos restantes aqui do vídeo para você entender, porque isso é muito importante para todos nós, para a humanidade. Isso diz direito ao nosso futuro, tanto aqui quanto na vida eterna, tá bom? O último final de semana, um dos maiores terroristas da história do mundo acabou de ser eliminado, o Hassan Nasrallah. E realmente muita coisa está acontecendo em Israel e no norte e no sul de Israel. E por isso eu decidi parar tudo o que eu estava fazendo hoje, nesse domingo, dia 29, para vir aqui conversar com vocês e contar realmente o que está acontecendo e o que não está acontecendo em Israel. Então, bom, se vocês estão preparados, vamos começar. Então, eu quero começar o dia de hoje, na realidade. Tudo que ela diz é muito importante, pessoal. Vamos ficar atento aí. Importantíssimo o que ela vai dizer. Não no dia de hoje, no dia 29 de setembro de 2024, e sim começar o dia no 7 de outubro de 2023, há quase um ano atrás. É o que a gente diz aqui em Israel, é o dia que ainda não terminou. O dia 7 de outubro de 2023 aconteceu o grande massacre organizado pelos terroristas do Hamas contra o sul de Israel,
causando mais de 1.100 mortes, sequestrando mais de 250 pessoas. E a gente falou sobre isso aqui no canal. A gente foi inclusive no sul de Israel filmar um dos locais do massacre em Nir Oz para vocês. E a gente falou muito do que aconteceu no sul de Israel, nesse dia tão terrível do 7 de outubro. Mas o que a gente não falou tanto é o que aconteceu no dia seguinte. No dia 8 de outubro, no dia seguinte, mais uma organização terrorista atacou Israel, o grupo terrorista Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista. No dia seguinte, pessoal, no dia seguinte eles começaram o ataque. Que eles estão localizados dentro do Líbano, e eles no dia 8 de outubro começaram um ataque a Israel, um ataque constante. Eles estão praticamente há um ano lançando mísseis contra Israel. E infelizmente eu sei que isso é uma coisa que a mídia, parte pelo menos da mídia, não fala tanto quando Israel é atacado. Eles lançaram, pessoal, em 11 meses, e vocês vão entender porque eu falei 11 meses e não 12 meses. Em 11 meses eles lançaram mais de 8.000 mísseis, foguetes e drones contra Israel. Constantemente eles estão atacando o norte de Israel. Milhares de pessoas estão evacuadas há praticamente um ano. Cidades estão sendo destruídas, porque mesmo que a população saiu, continuam caindo às vezes. É raro, mas pode acontecer de caírem foguetes em casas, mesmo quando elas estão vazias. Acontecem incêndios florestais. O Hezbollah está destruindo o norte de Israel. Mas Israel, durante esses 11 meses, estava focado em destruir o maior inimigo terrorista de Israel, que é o Hamas. E depois de 11 meses, os ataques do Hezbollah continuaram se intensificando e chegaram num estopim terrível. O Hezbollah, ele atacou uma quadra de futebol de uma pequena cidade árabe drusa em Israel, chamada Majd al-Shams, e eles assassinaram, assim, com esse míssil, 12 crianças. E isso realmente criou uma escalada na resposta de Israel, e Israel, então, decidiu defender também o norte do país de uma maneira mais intensa contra o Hezbollah, e por isso Israel começou a fazer ataques diretamente à liderança do Hezbollah. Israel está matando as lideranças terroristas, por exemplo, do Hamas. A gente conseguiu realmente terminar com boa parte da liderança, como Ismail Haniya, Mohammed Def. Ainda falta o Sinwar, mas boa parte da liderança do Hamas foi eliminada. E agora Israel está também focando em eliminar os terroristas do Hezbollah que estão dentro do Líbano. E vamos deixar bem claro que essa é a diferença entre Israel e os terroristas. Os terroristas, quando eles lançam foguetes para Israel, quando eles atacam Israel, o objetivo deles é atacar civis. O massacre do 7 de outubro foi um massacre focado em civis, em crianças, em mulheres, em idosos. Também quando o Hezbollah ataca Israel, eles jogaram num campo de futebol cheio de crianças jogando num sábado, pessoal. Era um final de semana, as crianças estavam jogando futebol. Eles lançaram contra um campo de futebol, sabendo que ali era um alvo que num sábado, num campo de futebol, provavelmente estaria cheio de crianças com as suas famílias. E é isso que eles estão fazendo, eles estão atacando civis em Israel, e não só em Israel, pessoal, a gente tem que lembrar, o Hamas lançou centenas de mísseis que caíram dentro da própria faixa de Gaza. 10% dos mísseis do Hamas, eles caem dentro da própria faixa de Gaza, por X motivos, porque a tecnologia deles às vezes não é tão exata, então eles sabem que tem uma chance deles lançarem um míssil e cair dentro da própria faixa de Gaza, e assim centenas de mísseis. Mas eles não se preocupam com isso, eles não se preocupam quem vai morrer através dos mísseis dele. Do Hamas caíram dentro da própria faixa de Gaza, matando civis palestinos, e também o Hezbollah lançou mísseis que caíram também em territórios ou do próprio Líbano ou da Cisjordânia. Quer dizer, ontem, no sábado, houveram sirenes que tocaram na Cisjordânia e que também ameaçaram a população da autoridade palestina. A gente tem que lembrar que esses grupos terroristas, o objetivo deles é matar a população civil e causam sofrimento a toda a população civil, não só de Israel, mas a de Israel, a da Palestina, tanto palestinos de Gaza como palestinos da Cisjordânia, como também libaneses, como também sírios e também argentinos, América Latina. A gente vai falar sobre tudo hoje porque
Esse grupo terrorista também causou atentados na América Latina, pessoal. A gente vai falar sobre isso, sobre qual é a ligação deles com o Brasil e com a Argentina daqui a um pouco. Mas o que acontece é que esses grupos terroristas continuaram atacando Israel com o objetivo de matar civis, de causar terror. Por isso a gente chama de terrorismo, porque eles querem causar terror civil. E enquanto isso, Israel tenta atacar o Hezbollah, tenta atacar o Hamas, atacar especificamente os terroristas e causar o mínimo de perdas de vidas de civis. Atacar para se defender, né? É uma estratégia. Atacar para se defender. Infelizmente, acaba sendo que é impossível não falecerem civis no conflito, e é triste isso, realmente. A gente ora por cada pessoa por cada vida inocente que é perdida nesse conflito, independente do lado que eles estão da fronteira. Vidas civis inocentes são vidas civis, mas Israel tenta atacar especificamente os terroristas para eles pararem de causar essa destruição, porque eu não acho que nenhum país do mundo deveria e poderia admitir ser atacado constantemente. Pensem vocês de onde vocês estão assistindo, do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, de Portugal, de Angola. O que o país de vocês faria se 8.000 mísseis fossem lançados contra vocês? Se vocês acordassem de manhã com medo de levar os filhos de vocês na escola, porque constantemente tem mísseis caindo dos céus, e sem nenhuma previsão de terminar, e com as pessoas que estão lançando os mísseis dizendo a gente vai lançar mais e mais e mais e mais até matar todos vocês. Essa é a realidade de Israel. 8.000 mísseis tinham sido lançados em 11 meses, e a gente sabe que o arsenal do Hezbollah no início da guerra era de 150.000 mísseis foguetes e também outros tipos de explosivos, também drones eles têm, mas eles tinham um arsenal aproximadamente de 150.000 mísseis e foguetes. Imagina se Israel permitisse que 150.000 foguetes fossem lançados só pelo Hezbollah, sem contar o Irã, os Houthis, o Hamas, o Iraque, a Síria. Quer dizer, é impossível um país viver dessa maneira, e por isso Israel fez esse ataque. O primeiro grande ataque realmente foi o ataque dos beepers. Se vocês se lembram, há algumas décadas atrás se usavam beepers. São os aparelhinhos pequenininhos que se mandavam mensagens. Os terroristas do Hezbollah compraram uma grande quantidade desses pequenos beepers para se comunicar entre eles. Eles foram levados para o Líbano e, pessoal, só terroristas tinham esses beepers. Eles não foram vendidos à população civil, eles não eram guardados nas casas das pessoas civis, e sim os terroristas tinham todo o tempo eles com eles. E Israel conseguiu, através de uma mega operação secreta do Mossad, colocar dentro desses beepers uma pequena quantidade, se acredita por volta de 50 gramas de explosivos, e Israel num dia foi e detonou esses milhares de beepers dentro do Líbano. A minha dúvida é, como Israel conseguiu colocar explosivo dentro dos beepers e depois esses terroristas terem adquirido esses beepers, esses aparelhos? Como foi possível? Será que lá na loja onde vende, onde que era fornecido esses aparelhos, foi colocado e depois ficou à disposição para entrega aos terroristas, né? Provavelmente deve ter sido dessa forma aí. Lembrando que os beepers estavam nos bolsos, nas mochilas dos terroristas. Então Israel, num dia só, conseguiu atacar uma grande quantidade de terroristas do Hezbollah. Depois Israel também conseguiu fazer um segundo ataque com walkie-talkies de uma escala menor, e quando um grupo de terroristas viram que eles não podiam mais se comunicar por beepers, nem por walkie-talkies, nem por telefone, que podem ser hackeados, aí eles decidiram se encontrar pessoalmente, e a Israel também atacou uma reunião de 16 líderes do Hezbollah. Então Israel conseguiu aí eliminar boa parte do alto escalão, mas Israel não tinha conseguido eliminar a cabeça da serpente, que era o Nasrallah. Hassan Nasrallah era o nome dele, e eu digo que era porque Israel fez um ataque na sexta-feira contra o QG militar do Hezbollah, porque Israel tinha informação que
esse chefe, o Hassan Nasrallah, esse terrorista, estava dentro do edifício. Israel fez o ataque no sábado. Logo que Israel fez o ataque, o Hezbollah disse não, o Hassan Nasrallah não foi eliminado. E aí começaram a sair informações e realmente no sábado, tanto Israel anunciou isso, como também o Hezbollah anunciou que a cabeça da serpente foi eliminada, que o Hassan Nasrallah foi eliminado. E eu quero só falar um pouquinho sobre ele agora, para vocês entendam de quem a gente está falando. O Nasrallah, ele foi o líder do grupo terrorista Hezbollah por 32 anos. Desde 1992, ele liderava os ataques terroristas do Hezbollah. Pensem em tudo que vocês fizeram na sua vida desde 1992. 92. Eu sei que talvez tenha gente que nem tenha nascido nesse ano, que talvez esteja assistindo, mas pensem tudo que ele foi capaz de fazer desde 1992. Ele é um dos grandes responsáveis pelo crescimento do Hezbollah. O Hezbollah era um relativamente grupo terrorista pequeno. Ele fez o Hezbollah crescer e não só isso, realmente ganhar muita força militar. Esses 150 mil mísseis e foguetes foi ele que organizou todos esses depósitos. Esses depósitos, obviamente, de mísseis e foguetes em áreas civis, todas as táticas de terrorismo terríveis que a gente conhece contra a população aqui de toda a região e não só da região do mundo. O Nasrallah, ele organizou e coordenou atentados terroristas ao redor do mundo, causando milhares de vítimas, não só em Israel. Eu quero lembrar que o Nasrallah também foi encarregado de participar de 2 atentados terroristas. Quando eu digo participar, quer dizer que ele estava sentado no conforto do QG militar enquanto ele estava causando morte e sofrimento de outras pessoas. Não é que ele viajou, mas ele sim ordenou o ataque ser feito contra a embaixada de Israel na Argentina. A embaixada foi bombardeada, foi explodida, e também contra a AMIA. A AMIA era um edifício civil na Argentina, que era usado também pela comunidade judaica da Argentina, e ele explodiu o edifício da AMIA em 1994, junto com terroristas iranianos. Em 1994, só o atentado da AMIA causou a morte de 85 pessoas, 85 civis inocentes. E a gente sabe também que nesse último 1 ano, o Hezbollah e o Nasrallah estavam tentando causar atentados terroristas dentro do Brasil. Graças a Deus esses atentados foram impedidos, mas a gente está vendo que esse terrorismo ele não se limita a Israel, ele vai chegar e chega a todo mundo. Graças a Deus no Brasil se conseguiu impedir e pelo jeito agora Israel conseguiu impedir muitos atentados, realmente tirando toda a liderança, quase toda a liderança do Hezbollah. Eu vou botar agora uma foto para vocês verem que eles foram eliminados. Mas o que realmente significa para Israel e para o mundo o fim do Nasrallah? Significa que o mundo hoje é um lugar mais seguro do que era há 48 horas atrás. Depois de 30 anos causando terror no mundo, ele finalmente foi eliminado. E realmente é difícil de explicar para vocês quão grande era a influência dele. Ele coordenava não só o Hezbollah, mas ele era o coordenador em nome do Irã para boa parte dos grupos terroristas aqui da região. Ele ajudava o Hamas a cometer atentados, ele ajudava também os Houthis, também grupos terroristas dentro da própria Síria. Ele é um dos maiores causadores de sofrimento dentro da Síria. A Síria está há anos dentro de uma guerra civil terrível, que não tem absolutamente nada a ver com Israel, mas que é um sofrimento muito, muito grande. Se calcula que por volta de 500 mil pessoas foram mortas durante esses anos de guerra lá dentro, e um dos grandes participadores, se pode dizer, dessa guerra foi justamente o Hezbollah. O Hezbollah por muito tempo lutou dentro da Síria em favor do ditador Bashar al-Assad, então eles mataram milhares de pessoas na Síria, e por isso quando foi anunciado, não só em Israel, mas para o mundo, que o Nasrallah tinha sido eliminado, realmente a gente viu festas nas ruas em Israel. Eu sei que a gente não deve celebrar a morte de ninguém,
mas a gente não está celebrando a morte dele, a gente está celebrando que o mundo é um local mais seguro sem ele. E por isso as celebrações foram feitas em Israel, no Líbano. Pessoas saíram nas ruas a dançar e cantar, e também na Síria se fizeram celebrações. Poxa, no Líbano também? Caramba, Líbano e Síria comemoraram a morte do cara. Pois é, quando a gente fala de terror, é contra tudo e contra todos, e por isso, não só Israel, mas eu acho que o mundo pode respirar mais aliviado hoje, que realmente nós estamos com um terrorista a menos, e um terrorista realmente que causou muita dor e muito sofrimento. Mas isso significa o fim do Hezbollah? Infelizmente não. A gente viu que o Hezbollah se enfraqueceu muito, muito, muito nesses últimos 10 dias. Boa parte da liderança, como a gente falou, foi eliminada, mas agora está falando da substituição do Nasrallah por outra pessoa, que é o Hassan Safedini, que ele é primo do Nasrallah e se diz, assim como também o Nasrallah se dizia, ser descendente de carne e osso de Maomé, o fundador do Islã. Obviamente não há nenhuma prova histórica disso, mas ele se diz descendente de Maomé para tentar ganhar um pouco de legitimidade religiosa no que ele faz, mas obviamente ele não fala em nome do Islã, mas ele tenta usar isso justamente como uma justificativa para causar terror e destruição. O Hassan não assumiu ainda oficialmente, mas se fala que talvez ele assuma o controle desse grupo terrorista. Mas mesmo antes de ele assumir, ele já está na lista de terroristas reconhecidos. Já há vários anos ele está na lista de terroristas pelos próprios Estados Unidos, obviamente também por Israel. Ele já tem não sei como dizer, um currículo terrorista muito grande. Ele já causou muita dor e muito sofrimento durante esses anos, e por isso ele está sendo cotado para essa posição. E infelizmente a gente vê que a gente tira a cabeça da serpente e surge outra, mas assim a serpente vai também se enfraquecendo, e a gente realmente espera que o terrorismo seja vencido prontamente e que a paz possa voltar aqui à região, e que possa haver bem e paz a todos que querem a paz e que aceitem a vida. E eu quero aproveitar agora para ler uma pequena parte do livro de Salmos, Salmo 34. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor será contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. E a gente tem que fazer exatamente como está escrito aqui no livro de Salmos e em outros lugares da Bíblia. A gente tem que se empenhar para buscar a paz. É um objetivo de todos nós. E a paz no Oriente Médio só vai ser alcançada com o final do terrorismo. Isso para o bem da população de Israel, para o bem da população palestina, libanesa, síria, iemenita e todos os outros que sofrem aqui no Oriente Médio. Eu não preciso contar para vocês de todas as perseguições que acontecem em diferentes países do Oriente Médio por grupos terroristas contra cristãos. Vejam o que está acontecendo com os cristãos na Nigéria, o sofrimento deles. Então a gente tem que lembrar que esse sofrimento ataca a todos os civis. Cristãos, judeus e muçulmanos sofrem com terrorismo. E para quem busca a paz, a única maneira de alcançar ela é realmente terminando com o terrorismo. Como eu falei, nenhum país do mundo seria capaz de receber 8.000 mísseis na sua cabeça em 11 meses e não poder defender a sua população civil. Infelizmente, Israel está sendo obrigado a se defender contra esses terroristas. Mas a única maneira de Israel vencer é realmente com a união de todo o mundo civilizado. Todos os que querem a paz. Se vocês querem a paz e o bem de Israel, se vocês querem a paz e o bem do povo palestino, do povo sírio, do povo libanês, a única maneira que a gente pode ter ela é realmente eliminando o terrorismo. Terminar com financiamento ao terror, apoio ao terror nas redes sociais, apoio político também.
Pessoal, 150 mil mísseis custam muito dinheiro. Milhões e milhões de dólares estão sendo investidos em terror. E esse dinheiro está chegando de algum lugar. Está chegando de terroristas e também de simpatizantes. Então vamos lembrar que para buscar e alcançar a paz, como a Bíblia nos diz, a gente precisa terminar com o terrorismo. E que a memória deles realmente seja eliminada. E que a gente possa acordar, talvez daqui a alguns dias, talvez daqui a alguns meses, não sei quando, mas que a gente possa acordar cada vez com um dia novo, com mais paz e com mais realmente segurança para todos que vivem aqui na região. Saibam que a população de Israel, que é o bem da população do Líbano, que é o bem da população da Síria, que é o bem também da população palestina. O problema são os terroristas. E eu peço desculpas que não é esse o assunto aqui do canal. A gente tem tanta coisa bonita e maravilhosa para mostrar para vocês em Israel, mas realmente a verdade tem que ser dita, e a verdade é que hoje o mundo acordou como um lugar mais seguro, mas que a ameaça terrorista continua existindo e ameaça a todos nós. Eu desejo a todos vocês um dia de paz e um dia abençoado, e nos vemos no domingo que vem. Então, pessoal, é isso aí. Vocês ouviram aí todo o relato da Aline, onde ela narra tudo o que está acontecendo, sobre as impressões dela, sobre os sentimentos dela, sobre todas as questões ali que está acontecendo em Israel, nesse conflito que parece interminável, mas que um dia terá fim. Então, eu convido a você a se inscrever no canal, a você deixar o seu comentário, deixar o seu like. Ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas, deixando o seu comentário, deixando um like, porque o YouTube gosta de like pra caramba e ele adora quando você comenta nos vídeos dos criadores. Então, eu convido a você a deixar a tua inscrição, a deixar teu comentário e a deixar o teu like. E vamos nessa que é boa beça. Tchau, pessoal. Fui. E que Deus de Israel proteja a todos nós. Amém.